História 1. Anônimo. Eu ouvi dezenas de histórias de terror sobre os perigos de sair em datas online, seja buscando amor ou algo um pouco mais casual. Posso dizer que nunca me importei muito com as advertências. Embora minha identidade esteja oculta atrás da tela do computador, não tenho problema em admitir que sou um usuário ávido de uma certa aplicação de encontros há muito tempo, e a aplicação a que me refiro é o Tinder. Usei essa aplicação durante anos, conhecendo mulheres e indo a muitas datas. Também sou sincero e honesto com as mulheres com as quais faço match no Tinder. Digo o que estou buscando, e se elas estiverem buscando algo mais sério do que eu, não há ressentimento se terminarmos nossa conversa. Alguns meses atrás, tive meu primeiro grande susto com a aplicação. Fiquei preguiçoso e não me preocupei tanto em ser cuidadoso com quem eu conhecia. Fiz match com uma garota linda chamada Teresa. Ela entrou em contato comigo. Antes que eu pudesse enviar uma mensagem, a conversa tomou um rumo que, digamos, estava buscando. Teresa não deu voltas, foi direta e ao ponto, e isso me agradou. Eventualmente, perguntei a ela se queria passar um tempo comigo, e foi aí que o tom da conversa mudou. Em poucas palavras, ela basicamente disse que não queria sair de casa porque seu cachorro estava doente e queria ficar com ele. Depois, disse que estava envergonhada porque eu iria à sua casa, pois ela não morava em uma área boa. Pedi o endereço e ela me disse para esperar 1 hora e então poderia ir, o que foi estranho, mas não percebi na hora. Ela não me enviou o endereço imediatamente após dizer que eu poderia ir em 1 hora e nunca respondeu. Pedi o endereço 2 vezes e não obtive resposta. Aproximadamente 1 hora depois, finalmente respondeu com o endereço e me disse para enviar uma mensagem quando chegasse. Disse algo sobre a porta ser estranha ou algo assim, e que seria mais fácil ela sair para me receber. Coloquei o endereço no meu celular e fiz o trajeto de 20 minutos até a casa dela. Ela não estava brincando sobre a área. Era uma rua de casas antigas e deterioradas. Havia lixo por toda parte e só havia um poste de luz funcionando para toda a rua. Quando estacionei o carro na rua, enviei uma mensagem imediatamente. Enquanto esperava uma resposta, percebi que nenhuma das casas tinha luz. A maioria delas estava fechada e parecia abandonada. Então, percebi que nem vi números nas casas e não fazia ideia de qual era a casa de Teresa. Ela me respondeu dizendo, "Te vejo", com um emoji de carinha sorridente. Olhei ao redor de dentro do meu carro e não vi ninguém. Enviei uma mensagem de volta perguntando, "Você pode sair? Não faço ideia de qual é a sua casa." Um momento depois, vi alguém saindo pela porta de uma casa do outro lado da rua. Não pude ver o rosto, mas estava me cumprimentando. Enviei uma mensagem perguntando, "Você é a que está com a blusa preta?" Não vi a resposta dela, mas recebi uma quase imediatamente que dizia, "Sim, está frio aqui dentro. Espero que se aqueçam logo", e adicionou um emoji piscando. Desliguei o carro e comecei a sair. Vi que ela já não estava onde estava antes e comecei a atravessar a rua lentamente. Quando me aproximei da porta principal, 2 homens saíram da entrada. Levantei as mãos em sinal de defesa, mas isso não serviu de nada. Antes que eu pudesse reagir, um dos homens me golpeou com um bastão ou algo assim, e o outro me deu um chute enquanto eu estava no chão. A pessoa dentro, que pensei ser Teresa, saiu e, não só não era Teresa, mas era um homem enorme. Ele pegou minha carteira do bolso, e os 3 homens correram pela rua em direção à escuridão. Felizmente, deixei meu celular no carro, bloqueado, e aqueles caras não roubaram minhas chaves por algum motivo. Consegui me arrastar até o carro e ligar para as autoridades para contar o que aconteceu. Nunca me senti tão desorientado na vida. Eventualmente, um dos policiais basicamente disse que não podia fazer nada. O perfil no Tinder já havia sido removido. Como não vi nenhum deles, não havia como identificá-los. A única coisa ruim de perder minha carteira foi que tive que substituir minha identificação. Naquela hora, a piada estava do meu lado, pois fisicamente roubaram um homem sem dinheiro. Acho que tinha $100 em espécie na carteira e meu cartão de débito praticamente não tinha saldo. Então, cancelei o cartão e fui ao hospital. Naquela noite, descobri que tinha 2 costelas quebradas e, considerando tudo, tive sorte de sair apenas com isso. Durante toda essa pesadelo, penso naquela noite o tempo todo. Não posso acreditar como fui estúpido. Tinha várias sinalizações de alerta na minha frente e ignorei tudo por causa de uma garota falsa. Me irrita saber que esses monstros ainda estão por aí,
provavelmente enganando idiotas como eu em situações semelhantes. Gostaria de poder dizer que aprendi a lição sobre o Tinder e conhecer pessoas online, mas não aprendi. Ainda estou lá, conhecendo novas pessoas, mas agora sou muito mais cuidadoso e uso mais minha cabeça ao lidar com o assunto. Nunca se pode ser cuidadoso demais quando se trata de encontros online. Aquela noite foi um extremo para mim. Percebi o quão facilmente aquilo poderia ter terminado muito pior. Desde então, sou muito mais seletivo e cauteloso nas minhas interações online. Garanto que presto atenção a todas as sinalizações de alerta e não ignoro nenhum sinal de que algo possa estar errado. Também aprendi a estabelecer limites mais firmes e a ser mais decidido nas minhas escolhas sobre com quem saio e onde. Não me deixo levar pela emoção do momento. Em vez disso, avalio cada situação com mais calma e sensatez. No entanto, apesar da terrível experiência que tive, isso não me impediu de continuar buscando conexões e relações significativas online. Reconheço que, como em qualquer outra parte da vida, existem riscos envolvidos, mas acredito que com a devida precaução e senso comum esses riscos podem ser minimizados. Embora tenha levado um tempo para me recuperar emocionalmente do que aconteceu, sou grato pela lição que aprendi. Isso me tornou uma pessoa mais consciente e reflexiva, tanto nas minhas interações online quanto na minha vida em geral. Antes de continuar com a próxima história, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essas. História 2, Lúcia. Há uns 2 anos, talvez um pouco mais, terminei um relacionamento de longo prazo. Sendo do tipo tímido, não era bom em convidar garotas para sair. Por algum motivo, isso me causava uma ansiedade paralisante. Não tenho certeza se era medo do rejeição ou vergonha na frente dos meus amigos, mas de qualquer forma, os encontros não eram a minha praia. Quando conheci minha ex, o Tinder estava começando a se popularizar, então nunca usei a aplicação. Agora que estava solteiro, tinha a oportunidade de experimentar por conta própria. Devo admitir que estava animado. Sei que muitos dos meus amigos tiveram sucesso no Tinder e em várias outras plataformas de encontros. Tive o aplicativo por alguns meses, mas não aconteceu nada emocionante. Conheci uma garota no parque, mas esse encontro durou apenas uns 20 minutos. Ela fez o clássico movimento de dizer que a tinham chamado para trabalhar e depois nunca mais soube dela. Estava quase considerando a experiência no Tinder um fracasso quando fiz match com Dani. Ela era linda. Por um momento, achei que estava sendo enganado, pensando que essa garota poderia ser um homem de 50 anos ou algo assim, mas continuei conversando com ela de qualquer forma. Combinamos de nos encontrar no parque local da nossa área, que é um lugar lindo. Tem um grande lago no meio e uma série de trilhas ao redor de todo o lago. Marcamos de nos encontrar às 5, quando saísse do trabalho. Cheguei às 4 porque estava nervoso e esperei até receber a mensagem dela. Um pouco depois das 5, ela me mandou uma mensagem dizendo que estava a caminho do quiosque, onde ficam todas as mesas de piquenique. Respondi que também estava indo para lá. Fiquei mais que feliz quando cheguei ao quiosque e lá estava Dani, a mesma Dani do Tinder, e não um homem de 50 anos. Me sentei e conversamos por um tempo. Ela tinha uma maneira de me acalmar e dizer para eu não ficar tão nervoso, e o que quer que ela dissesse e fizesse, funcionava. Eu estava loucamente apaixonado por essa garota e pensei que as coisas estavam indo bem nos encontros. Como já se passaram algumas horas e ela ainda não tinha ido embora, decidimos dar uma volta por uma das trilhas. Embora estivesse começando a escurecer, normalmente nunca teria aceitado fazer isso, mas me sentia bem com Dani. Por alguma razão, em um momento, peguei a mão dela e quase me derreti quando ela me deixou segurá-la por um tempo. Caminhamos até escurecer. Ela sugeriu que deveríamos voltar para os carros, já que não tínhamos ideia de quanto mais o caminho continuaria e estava quase completamente escuro. A volta foi agradável por um tempo. Dani estava segurando minha mão e se apoiando no meu braço. Não estávamos longe da história, continuamos andando, e eu me sentia mais tranquilo. Mas, à medida que o caminho ficava mais escuro, comecei a perceber que estávamos cada vez mais distantes de qualquer área movimentada. As árvores ao redor estavam bloqueando a luz da rua, e a atmosfera ao nosso redor se tornou estranhamente silenciosa. Eu não queria mostrar que estava começando a ficar desconfortável, então continuei conversando, tentando me manter calmo. Dani ainda estava ao meu lado, mas logo começamos a ouvir alguns sons de passos atrás de nós. No começo,
Achei que poderia ser outro casal ou alguém passando, mas à medida que os passos se aproximavam, o som ficou mais nítido, mais pesado, como se alguém estivesse nos seguindo. Dani percebeu o meu olhar preocupado e, com um sorriso, disse que não era nada, provavelmente só alguém se exercitando no parque. Mas, por alguma razão, não consegui me livrar da sensação de que havia algo errado. Meus sentidos estavam alerta agora. À medida que os passos se aproximavam mais, os dois se tornaram mais rápidos e eu senti um arrepio na espinha. O caminho estava escuro e silencioso, e foi quando algo realmente estranho aconteceu. Dani de repente parou e olhou para trás. Eu também fiz o mesmo, e foi aí que vi duas figuras grandes vindo na nossa direção, quase correndo. Minha mente imediatamente entrou em pânico. Dani agarrou minha mão com força, mas eu percebi que ela parecia tão apreensiva quanto eu, o que me fez sentir ainda mais nervoso. Foi quando os dois homens nos alcançaram, e eu senti um frio na barriga. Não pude ver seus rostos, mas seus corpos eram grandes e pareciam agressivos. Sem dizer uma palavra, um deles se aproximou rapidamente de mim e o outro se posicionou ao lado de Dani. Eu tentei ficar calmo, mas meu coração estava acelerado. Eles estavam tão perto agora que eu conseguia sentir o cheiro da sua respiração pesada. Foi então que Dani, com uma calma que me surpreendeu, puxou minha mão e nos fez sair correndo. Ela não hesitou nem por um segundo, e apesar do medo, consegui segui-la, correndo o mais rápido que podíamos. Olhei para trás, mas não vi os homens atrás de nós, o que me fez ficar ainda mais tenso. Corremos até que finalmente chegamos à entrada do parque, onde havia mais luz e movimento. Estávamos ofegantes, mas não olhei para Dani até que chegássemos aos carros. Ela olhou para mim, visivelmente assustada, e eu a vi se acalmar quando a situação finalmente parecia segura. Conversei um pouco mais com ela no carro, e embora a noite tenha sido um completo susto, ainda sentia algo por Dani. Algo me dizia que eu deveria ser mais cuidadoso, mas, de certa forma, sentia que poderia haver algo real ali, algo que vale a pena explorar. No entanto, naquela noite, aprendi uma lição muito importante: nem sempre as coisas são o que parecem, às vezes, o melhor é confiar no seu instinto. História 3, Damian J. Devido à natureza do meu trabalho, nunca encontrei uma relação séria. Tive alguns romances semisserios, mas nada que durasse mais do que alguns meses. Esta é uma das poucas coisas que não gosto no meu trabalho. Embora eu ainda seja jovem, estou usando este emprego para viajar e conhecer o mundo. Nos anos que tenho trabalhado aqui, vi quase todos os pontos turísticos importantes dos Estados Unidos e também tive a oportunidade de visitar alguns outros países. Agora estou chegando a um ponto da minha vida em que estou tentando me estabelecer, ou talvez só estou solitário. Não sei. Há algumas semanas, tive que viajar para o outro lado do país por trabalho. A cidade em que estava era bastante grande e pensei que, já que estaria lá por uma semana, talvez pudesse tentar encontrar alguma companhia. Um amigo me disse para tentar o Tinder. Eu devia estar fora de contato, porque pensei que o Tinder funcionava só na cidade natal da pessoa e não me dei conta de que ele funciona baseado na sua localização atual. Configurei o meu aplicativo e comecei a deslizar, como dizem. Trabalhei o dia todo e quando verifiquei o aplicativo à tarde, fiquei surpreso com quantos matches eu tinha. Como ainda era cedo, decidi tentar a sorte e ver se conseguia sair para tomar uma bebida com alguém. As primeiras conversas não deram certo, então escrevi para Jen, que parecia ser uma pessoa tranquila e alguém com quem eu não me importaria passar um tempo. Depois de alguns minutos, perguntei se ela queria sair para beber algo e ela aceitou. Marcamos de nos encontrar às 20h30 em um bar local. Conversei com um dos meus amigos antes de encontrá-la, e ele brincou dizendo para eu ter cuidado ao conhecer mulheres online. Nós rimos, mas honestamente, não dei muita importância àquilo. Eu só estava buscando um pouco de companhia, quem sabe? Sempre ouço histórias de pessoas sendo enganadas, então foi bom ver a mulher com quem eu pensava estar conversando. Algumas horas depois do nosso encontro, nos dávamos muito bem, fazíamos um ao outro rir, e tudo parecia ótimo. Depois de algumas bebidas, ela começou a me tocar de maneira amigável no braço ou na mão. Havia algo nesses toques suaves e delicados que me fez sentir que as coisas estavam evoluindo. Eu tinha que me lembrar que não morava ali e não podia me apaixonar por essa garota, mas estava tão envolvido que parecia que tudo estava indo bem. Quase à meia-noite, ela se inclinou e me deu um beijo na bochecha, sorrindo.
Depois, ela se inclinou e sussurrou suavemente que deveríamos ir para minha casa. Eu estava completamente emocionado e não vou mentir, era exatamente o que eu queria. Concordei e pegamos o Uber de volta para minha casa. Antes de entrar, ela parou e me disse, com um pouco de vergonha, que não queria que eu a visse fumando. Ela me disse que estava tentando parar, mas que ainda era um processo. Esperei alguns minutos e percebi que ainda não havia entrado. Olhei pela janela da parte da frente da casa e não havia em lugar nenhum. Saí e chamei seu nome várias vezes, mas não obtive resposta. A casa onde estava alugando tinha uma pequena varanda com um banco. Sentei-me e escrevi para Allen no Tinder enquanto esperava sua resposta. Comecei a ficar nervoso, afinal, não conhecia bem aquela área, e comecei a pensar que talvez não fosse um bairro seguro. Pensamentos de que algo horrível poderia estar acontecendo com Jen começaram a invadir minha mente. Então, ouvi um barulho vindo da casa. Olhei para a janela da minha casa alugada, e lá estavam Jen e mais dois caras estranhos que pareciam estar me cercando. Instintivamente, me agachei. Eu podia ver Jen, que estava sussurrando algo para os caras, mas não conseguia ouvir o que estava dizendo. Ela pegou o telefone e começou a mandar mensagens. Segundos depois, recebi uma mensagem dela no Tinder dizendo: "Oi, onde você foi? Estou dentro e não consigo te encontrar." Não respondi, e nenhum dos caras parecia estar prestando atenção. O outro cara não estava à vista, o que realmente me deixou nervoso. Deveria ter chamado a polícia naquele momento, mas não consegui pensar com clareza. Estava tentando juntar as peças na minha cabeça. Depois de 1 ou 2 minutos, vi o outro cara que eu não tinha visto antes, com uma bolsa que parecia bem cheia. Foi aí que percebi o que estava acontecendo. Eu estava bem certo de que estavam tentando me roubar, ou pelo menos estavam roubando a casa onde eu estava. Vi o homem com a bolsa indo em direção à minha laptop que estava na mesa da sala. Minha vida inteira estava naquela laptop. Vi ele puxar o cabo da parede e desconectá-lo. Não podia deixar que ele levasse aquilo. Enviei uma mensagem para Allen dizendo que havia chamado a polícia e que eles estariam lá em menos de 30 segundos. Obviamente, isso era mentira, eu nem havia chamado ainda, mas queria ver a reação deles. Jen gritou dizendo que tinham que ir embora, ou algo assim, e os três saíram correndo pela porta da frente, passando diretamente por mim. Felizmente, não conseguiram ver que eu estava agachado no canto atrás do banco. Corri para dentro e vi que minha laptop ainda estava lá e minha carteira também, ao lado da laptop, com todos os meus cartões de crédito e uns $100 em dinheiro. Felizmente para mim, aquele ladrão parecia ser um idiota ou completamente cego. Liguei para a polícia e contei tudo o que havia acontecido. Não é surpreendente que a história dela fosse completamente falsa. Entramos em contato com os donos da casa e tentamos descobrir o que tinham roubado. Não parecia ser nada muito valioso, talvez algumas peças de arte aleatórias de lojas como Joe ou TJ Maxx, nada de muito valor. Passei o resto da minha estadia em um hotel e apaguei completamente minha conta do Tinder. O que me perturba é que essa mulher ainda está lá fora, enganando pessoas para deixá-las entrarem em suas casas e roubá-las. Meu desejo sincero é nunca mais ver Jen e nunca mais precisar voltar a essa cidade, seja por trabalho ou qualquer outro motivo. História 4, Tayel T. A história que estou prestes a compartilhar aconteceu há aproximadamente 6 ou 7 anos. Recentemente, eu tinha terminado um relacionamento longo e me mudei de volta para minha cidade natal, onde um amigo, que morava sozinho em uma casa que havia comprado recentemente, me fez um grande favor com o aluguel. Lembro que fiquei muito agradecido pela oferta, pois muitas coisas na minha vida tinham mudado, terminei um relacionamento, comecei um novo trabalho e agora estava em processo de me mudar para viver com o meu amigo, a quem chamarei de Calvin. Desde o começo, foi divertido. Lembro que na primeira noite, depois de me mudar oficialmente, abrimos uma garrafa e simplesmente tomamos algumas taças enquanto cozinhávamos o jantar. Normalmente, não bebo muito, mas lembro que no dia seguinte, estava com ressaca no trabalho, onde eu tinha começado não mais de uma semana antes. De qualquer forma, todos os meus amigos solteiros estavam no Tinder e tentavam me convencer a entrar. Não estava muito interessado nas redes sociais e a ideia de conhecer alguém aleatório em um aplicativo não me parecia atraente. Além disso, as histórias que eles contavam sobre suas interações e encontros não me motivavam a me juntar.
Decidi baixar o Tinder e realmente esperava aproveitar minha solteirice pela primeira vez em muito tempo. Não era raro que Calvin e eu tivéssemos pessoas em casa nos finais de semana. Não fazíamos festas, mas geralmente havia alguma reunião. Uma das minhas boas amigas, Kelsey, veio essa noite para ver o novo lugar e passar o tempo. Não nos víamos desde fazia pelo menos um ano, então estava empolgado para colocar a conversa em dia. Sentamos no sofá e conversamos por pelo menos 45 minutos, colocando as novidades de nossas famílias e o que havia de novo nas nossas vidas. Fui buscar uma bebida para nós dois. Quando voltei, ela disse: "Vi que você entrou." Olhei para ela confuso e respondi: "O que?" Ela sorriu e respondeu: "Tinder. Encontrei seu perfil." Eu ri e disse: "Estranho, mas você poderia ter escolhido fotos de melhor resolução?" Ela me olhou um pouco confusa enquanto eu dizia que não estava no Tinder. Então ela disse: "Bem, se você realmente não está no Tinder, alguém está usando seu nome e suas fotos lá." Não li o perfil, mas era definitivamente você. E era definitivamente o seu nome. Olhei para ela, perplexo, e disse: "Isso é bem estranho. O que é isso?" Ela não tinha certeza, então chamou sua amiga. "Ei, Kristen, vem aqui. Pode entrar no Tinder e continuar deslizando até encontrá-lo. Tente limitar a busca para algo local para que não apareçam tantas contas." Kristen sabia o que estava acontecendo e fez um gesto afirmativo antes de voltar à mesa. Continuamos nossa conversa e mudamos para atualizar a playlist que estava tocando nos alto-falantes da festa. No meio de uma grande risada sobre uma das músicas que escolhemos, Kristen se aproximou e disse: "Acho que este é seu perfil, amigo." Era eu. Eu havia feito match com meu perfil falso no Tinder. Pedi para ela revisar as fotos, e havia uma muito antiga de quando eu tinha Facebook e algumas fotos da minha conta no Instagram, nas quais eu não postava nada há pelo menos um par de anos. O perfil tinha meu nome, mas realmente não havia nada na biografia. Honestamente, não lembro se dizia algo. Perguntei a Kristen se ela podia enviar uma mensagem e pedir o número. Ela fez isso, e a pessoa respondeu imediatamente. Em vez de dar um número, enviaram um link para uma conta no Instagram. Pedi que ela me enviasse para que Kelsey e eu pudéssemos ver do que se tratava. Eu supus que seria uma dessas contas no Instagram que dizem: "Por só $499, te damos 10.000 seguidores" ou algo assim. Mas quando chegamos à conta de Instagram, que não era privada, a foto de perfil era uma foto do meu rosto e tinha meu nome completo. Foi então que comecei a me incomodar um pouco e a me preocupar bastante. Imediatamente, enviei uma mensagem para a conta e disse algo como: "Deixe de usar meu nome e minhas fotos. Encontrei essa página e essa conta no Tinder e se não for removida, vou denunciar a polícia." Esperamos uns 10 minutos, mas não houve resposta. Guardei meu telefone e disse: "Vamos ao evento." O resto da noite foi relativamente tranquila. Alguns amigos ficaram no sofá e limpamos um pouco antes de decidir deixar o resto para amanhã. Lembro que coloquei a música Dream Warriors enquanto arrumava meu quarto e me preparava para dormir. Embora fosse tarde, não me sentia cansado, mas assim que me deitei na cama e liguei o ventilador, dormi instantaneamente, até por volta das 3 da madrugada. Mais ou menos nesse horário, meu telefone tocou bem alto. Normalmente, mantenho meu telefone no modo silencioso ou não perturbar, mas devia ter esquecido completamente. Era uma notificação do Instagram, da conta falsa, e era apenas um sorriso. Não um emoji, apenas 2 pontos e um parênteses. Embora estivesse meio dormindo, voltei a escrever, exigindo novamente que eles apagassem a conta e parassem de usar meu nome e minhas fotos. Devia ter adormecido de novo, porque, quando acordei pela manhã, tinha outra resposta que dizia: "Vá te ver for you." Muito assustado e irritado, percebi que a conta já não tinha mais minha foto de perfil, era só um círculo preto, e meu nome tinha sido removido do perfil. Finalmente, pensei que aquilo fosse o fim dessa situação desconfortável. Na verdade, eu tinha esquecido o assunto por um tempo, até o fim de semana seguinte, quando fiquei com a casa só para mim. Não me sentia muito bem e queria ficar na cama, relaxando. Calvin saiu para um bar e restaurante no centro com um grupo de amigos e eu fiquei na cama assistindo TV. Foi quando recebi outra notificação no meu telefone. Era outra mensagem do Instagram, da mesma conta, e dizia: "Sei onde você está com um sorriso." Olhei para a mensagem, tentando pensar no que responder,
Quando antes que eu pudesse fazer isso, chegou uma imagem no chat. Era uma foto da parte de fora da casa de Calvin. Parecia ser do outro lado da rua, mas era difícil dizer exatamente onde estava, porque a única luz era a dos postes de iluminação. Me levantei da cama e me certifiquei de que estava tudo certo. Só esperava não ouvir mais nada e, de fato, fiquei sem ouvir nada por algumas horas. Acho que foram 2 ou 3 horas depois que senti mais uma vibração no meu telefone. Dessa vez, a mensagem dizia: "Onde você dorme?", com uma carinha sorridente. Meu coração afundou. Eu tinha um taco de beisebol debaixo da cama e o peguei. Meu telefone iluminou de novo e era uma imagem de uma janela. Era impossível distinguir onde estava, mas acho que estavam tentando sugerir que estavam do lado de fora da minha janela. Peguei o taco, abri a porta dos fundos e gritei: "Se alguém se aproximar dessa casa, nosso cachorro vai despedaçá-los e a polícia já está a caminho." Fechei a porta rapidamente e tranquei-a. Depois, ouvi um barulho na porta da frente e ela se abriu completamente. Eu estava decidido a dar um golpe com o taco, quando Calvin apareceu e perguntou: "O que você está fazendo?" Expliquei toda a situação para ele. Depois de debatermos se deveríamos chamar a polícia, decidimos apenas bloquear a conta e ver se algo mais acontecia. Felizmente, nada mais aconteceu com o incidente. Não recebi mais mensagens e nenhum outro amigo me disse que encontrou perfis falsos meus. Sei que você provavelmente pensa que essa foi minha última experiência no Tinder, mas você está errado. Meses depois, voltei ao Tinder e tenho muitas histórias diferentes para outro dia. Mas, felizmente, essa foi minha pior experiência usando o aplicativo. História 5. Horácio que, parece que durante a época em que vivemos, minha geração é uma geração de encontros online. Lembro-me de que, quando estava no ensino médio, os encontros online eram algo que os perdedores faziam. Era para pessoas que não conseguiam encontros no mundo real. Eu pensava assim até a faculdade, quando percebi que não só estava errado, mas que era a principal forma de minha geração conhecer pessoas para sair e fazer diversas atividades. Eu mesmo era um usuário frequente de aplicativos de encontros. À metade dos meus 20 anos, meu favorito era o Tinder. Simplesmente pensava que, na maioria dos casos, eu encontrava pessoas na aplicação que gostavam de sair, tomar algo e relaxar. Uma das minhas histórias mais interessantes sobre conhecer pessoas no Tinder foi a noite em que conheci a Felícia. Essa garota era incrível. Começamos a trocar mensagens mais cedo naquele dia e combinamos de ir a um dos bares perto de sua casa naquela noite. Quando nos encontramos, começamos a nos conectar imediatamente. À medida que a noite avançava, percebi que a expressão em seu rosto e seu estado de espírito mudavam instantaneamente até o ponto em que não pude ignorar mais. Perguntei se estava tudo bem, em um sussurro que mal podia ouvir. Ela disse: "Beije aquele cara com a gorra dos Yankees, lá do outro lado do bar, ele é o melhor amigo do meu ex. Ele tem me observado aqui por 1 hora. Meu ex? Bom, não é um bom tipo. Tenho certeza de que ele me mandou uma mensagem e estou nervosa com a possibilidade de ele aparecer." Não me importava com o ex dela, já tinha lidado com ex-namorados problemáticos antes e disse que ela não precisava se preocupar. Olhei para o cara e vi que ele estava furioso com Felícia. Ele disse: "Ei, não pode sair assim. Isso é loucura. Por que não volta e me compra uma bebida?" Ela respondeu educadamente: "Não, obrigada", mas ele continuou insistindo, como um menino: "Vamos, só uma bebida." Antes que eu pudesse responder, me intrometi e me apresentei. Ele riu, olhou diretamente para Felícia e disse: "Sério?" Então saiu rindo. Normalmente, isso me irritaria, mas deixei passar, pois vi o quanto isso a incomodava. Finalmente fomos para minha casa e não aconteceu nada de louco. Na verdade, jogamos Mario Party no Nintendo Switch, tomamos mais algumas bebidas e ficamos dormindo juntos no sofá. Quando acordamos, ambos estávamos felizes e combinamos de nos ver novamente. Vi como aquela felicidade desapareceu do rosto dela quando olhou seu celular. Ela tinha uma mensagem de uma amiga que estava no bar aquela noite. Aparentemente, pouco depois de sairmos, o ex dela apareceu no bar e começou a se desculpar. Falei para ela que tudo bem, que não tinha medo de ex-namorados. Tivemos mais alguns encontros e nunca voltamos àquele bar específico. O resto dos nossos encontros foi em lugares ao ar livre, como parques e praias, e ela começou a ficar em minha casa algumas noites da semana.
Eu estava começando a me apaixonar por ela e acho que ela também estava se apaixonando por mim. Lembro de ter perguntado se ela queria ficar em sua casa uma noite, e ela disse algo como que tinha muitos colegas de quarto e que não teríamos privacidade. Para mim, estava tudo bem, porque preferia ficar em casa mesmo. Uma noite de sábado, algumas semanas depois do incidente no bar, Felícia ficou na minha casa. Foi uma ótima noite, como sempre, e fomos para a cama dormir por volta da meia-noite. Não sei quanto tempo passou, mas acordei com Felícia gritando ao telefone. O ex dela havia ligado e, pelo jeito, ele estava enlouquecendo do outro lado. Não consegui ouvir o que ele dizia, mas o tom de sua voz mostrava que ele estava definitivamente gritando. Ela desligou o telefone com raiva e o atirou para o outro lado da sala. Eu a abracei e tentei acalmá-la. Finalmente, ela começou a se acalmar e apenas ficamos deitados na cama. Enquanto estávamos lá, ouvimos o som de 2 portas de carro batendo logo fora da casa. Ela começou a gritar repetidamente a palavra não enquanto pegava o cobertor. Corri até o andar de cima, onde havia uma janela que dava para a entrada. Pude ver um homem grande usando uma gorra dos Yankees e outro homem grande com cabelo quase raspado. Quando se aproximaram, consegui distinguir claramente que o cara era o do bar. Perguntei a ela se o ex tinha cabelo raspado, e ela disse que sim e que precisávamos sair de lá imediatamente. Eu não ia recuar. Aqueles 2 nem tentaram ligar, começaram a chutar a porta para derrubá-la. Felícia correu até a porta e implorou para que parassem, mas não pararam. Então, ela fez algo que nunca entendi, desbloqueou a porta, permitindo que aqueles 2 loucos invadissem minha casa. Assim que os vi entrar, me escondi no armário. Sou um cara forte, mas não estava disposto a lutar contra 2 caras muito maiores do que eu. O ex dela começou a gritar exigindo que eu aparecesse. Eu pude ouvi-la dizendo, por favor, só voltem para casa, eu te perdoo, nunca mais farei isso. Não pude ver, mas pelo que ouvi, parecia que ele estava ignorando ela, pois ela continuava gritando por mim. Ouvi coisas quebrando e se espalhando pela casa enquanto Felícia continuava gritando para que ele parasse. Depois de alguns minutos, eles foram embora e ouvi um grito final dizendo que isso ainda não acabou. Ouvimos o carro ligar e se afastar. Quando saí do armário e desci as escadas, vi que haviam destruído a minha sala de estar. Me sentei no sofá e pensei em chamar a polícia, mas comecei a pensar no que ela havia dito. Voltemos para casa, nunca mais farei isso. Então, as rodas começaram a girar na minha cabeça. Essa garota estava em um relacionamento ativo. Eu era o outro homem. Naquele momento, eu não tinha nenhuma rede de apoio porque estava tão distraído. Um dos meus amigos procurou a Felícia e não podia acreditar no que via. Não só ela estava em um relacionamento, mas estava casada com aquele cara. Me senti terrível. Encontrei o nome dele no Facebook e mandei uma mensagem privada da conta do meu amigo. Expliquei que era eu quem estava enviando a mensagem e me desculpei, dizendo que não tinha ideia e que, se soubesse que ela era casada, nunca teria continuado a falar com ela. Acredite ou não, ele aceitou as minhas desculpas e ele também se desculpou por ser um completo louco. Ele concordou em pagar qualquer dano em minha casa e eu concordei em nunca mais falar com a Felícia. Realmente, nunca falei com ela. Bloqueei o número dela e nem sei se ela tentou entrar em contato comigo novamente. Definitivamente, acho que aquele cara reagiu de forma exagerada, mas, sendo honesto, eu não entendo. Às vezes, o desamor faz a gente fazer coisas loucas. Alguém me disse que os viu juntos recentemente, então talvez tenham consertado o casamento deles. Achei louco que tantas pistas estivessem na minha frente e eu estivesse cego para elas. Eu trabalhava à noite, então podia passar muitas noites com ela. Ela fez um ótimo trabalho me convencendo de que aquele cara era só o ex dela. Meu conselho para quem usa o Tinder ou qualquer outro serviço de encontros é tomar cuidado. As pessoas têm suas próprias agendas e bagagens. Você pode estar se divertindo, e a pessoa com quem está pode estar fazendo algo muito mais sombrio do que você imagina. História 6, Charlotte Z. Há cerca de um ano, quando me separei pela primeira vez após muitos anos, estava um pouco relutante em voltar ao mundo dos encontros. A ideia de sair novamente me cansava. Como sempre dizem, um amigo me sugeriu que olhasse o Tinder. No começo, descartei rapidamente, sabia que tipo de homens haviam lá e definitivamente não estava buscando isso. No entanto,
Deixei que a ideia se assentasse um pouco. Descobri que uma das minhas colegas de trabalho, que se tornou uma amiga próxima, encontrou o marido no Tinder. Ela me disse que nem todos eram nojentos e que às vezes é preciso arriscar. Então, finalmente criei minha conta, coloquei algumas fotos bonitas e esperei. Depois de um tempo, recebi alguns likes, mas a maioria dos caras eram ou uns porcos ou tão chatos quanto assistir a tinta secar. Justo quando estava prestes a desistir do aplicativo, consegui um match com um cara chamado Von. Ele era bonito, parecia alto e em forma, e algumas das suas fotos eram de basquete, então pude ver sua altura em comparação com os outros. Tinha cabelo castanho até os ombros e um sorriso lindo, provavelmente seu melhor atributo. Depois de fazermos match, ele me enviou uma mensagem e começamos a conversar. A conversa fluiu tão bem que, antes que eu percebesse, estávamos há horas trocando mensagens. Finalmente, ele pediu meu número e perguntou se poderíamos tomar um café. Fiquei feliz que ele não me tivesse convidado para beber. Eu não sou muito disso e não gosto muito de bares. Parecia que cada match que eu tinha antes queria me levar para beber algo, então foi refrescante ter alguém oferecendo algo diferente. Escolhemos uma data e um horário e eu disse que nos encontraríamos lá. Embora, na verdade, eu não estivesse naquela parte da cidade, uma amiga minha me disse para sempre ter uma estratégia de fuga na primeira ida, caso algo desse errado. Cheguei ao café alguns minutos antes e comecei a olhar ao redor, mas não o vi, então pedi meu café e me sentei ao lado de uma janela. Depois de uns 15 minutos, comecei a sentir que estava sendo deixada plantada. Olhei ao redor justo um minuto antes de receber uma mensagem de Ron perguntando onde eu estava. Vi um homem grande e quase calvo parado ao lado do balcão. Não o reconheci. Quando olhei para o café, percebi que aquele homem não se parecia em nada com as fotos do seu perfil. Comecei a acenar para ele. Nesse momento, ele me viu, sorriu e começou a correr em minha direção. À medida que se aproximava, percebi imediatamente que era o cara das fotos, só que aquelas fotos deveriam ser mais antigas. Eu o reconheci pelo sorriso. Assim que ele me deu um abraço muito desconfortável, percebeu que eu estava tomando café e disse, com tom de desgosto, "É só um café." Sorri e ri, dizendo a ele que eu era mais do que capaz de comprar meu próprio café. Ele simplesmente olhou para minha mão segurando o café e disse algo bobo sobre como ele deveria ter comprado, já que estava me levando para sair. Eu disse a ele para não se preocupar com isso e que não era esse tipo de garota. Embora esse cara estivesse muito diferente de suas fotos, não o julgaria por isso. Ele se sentou e eu estava empolgada para conversar com Ron pessoalmente e conhecer esse cara com quem tive uma boa conexão por mensagens. Bom, não vou te cansar com todos os detalhes, mas posso te garantir que passou 90% do tempo falando sobre quanto dinheiro tinha, quanto ganhava e que, quando nos casássemos, eu nunca mais teria que trabalhar outro dia na minha vida. Fui educada o suficiente para deixar a conversa seguir por cerca de 1 hora, então disse que precisava ir embora e que ficaria em contato. Tenho certeza de que ele entendeu a indireta de que não estava interessada. Ele parecia chateado por eu estar terminando o encontro. Enquanto caminhávamos para os nossos carros, ele me disse, não vai me convidar? Queria ver aquele Golden Retriever de fama mundial de que sempre fala. Riu de uma maneira estranha e eu só disse a ele que faríamos isso outro dia. Com um sorriso, disse que tinha um jantar de família para ir e que precisava sair. Entrei no meu carro sem dar um abraço. Quando olhei pelo retrovisor, vi que ele estava parado no mesmo lugar, apenas me olhando enquanto eu me afastava dirigindo. Não sei por quê, mas naquele momento me senti muito desconfortável. Naquela noite, minha amiga Tess veio e eu contei a ela sobre o encontro e o quão estranho tinha sido desde o início. Ela riu e disse que provavelmente teria feito a mesma coisa. Por volta das 11, perguntei a Tess se ela queria ficar na minha casa. Não sei por quê, mas não conseguia tirar aquela sensação de ansiedade da cabeça. Mas piorou à medida que a noite avançava. Ela aceitou e decidimos ficar na sala de estar, como uma noite de pijama. Ela adormeceu rapidamente, mas eu fiquei completamente acordada no sofá, só navegando pelo meu celular. Pensei que meus olhos estavam me enganando em um momento, mas estava tão concentrada no meu celular que nem percebi que havia algo brilhando na janela da minha sala. Como moro em uma rua moderadamente movimentada, não é raro ver luzes brilhantes através da janela enquanto os carros passam, mas aquelas luzes não se moviam e estavam brilhando por vários minutos seguidos. Levantei e fui até a janela.
Justo quando estava prestes a abrir a cortina de seda, as luzes se apagaram. Olhei rapidamente e percebi que as luzes não vinham da rua, mas da minha entrada. Estacionado atrás do meu carro, havia uma caminhonete vermelha. Me agachei e olhei pela borda da janela, tentando ver se conseguia identificar o motorista. Supus que fosse alguém de alguma forma, e naquele momento, recebi uma mensagem de Ron dizendo: "Está brincando?" Não tinha ideia do que ele estava falando. Não respondi. Alguns segundos depois, a caminhonete ligou o motor e saiu da minha entrada. Enquanto observava o veículo se afastar, tudo fez sentido. Eu já tinha visto aquela caminhonete antes. Voltei ao perfil de Ron no Tinder e na última foto dele estava ao lado de uma caminhonete vermelha. Enviei uma mensagem com um ponto de interrogação e depois perguntei se ele tinha estado na minha casa. Não recebi resposta naquele momento e nunca mais recebi uma resposta de Ron. Contou a T sobre isso na manhã seguinte e ela ficou assustada, dizendo que eu deveria ter chamado a polícia, mas eu estava assustada e não estava pensando com clareza. Eu realmente não acreditava que a polícia pudesse fazer algo nesse ponto, e se fosse apenas uma coincidência, não sei, mas também não tenho 100% de provas de que fosse ele. A razão de eu estar escrevendo essa história agora é que acabei de começar a sair com alguém novo e, por acaso, venho vendo uma caminhonete vermelha em todos os lugares por onde vou, mas não consigo ver o motorista. Há algumas noites, vi uma estacionada do outro lado da rua da minha casa, estacionada lá a noite inteira. Ainda não reportei isso, mas estou perto de fazê-lo. Tentei entrar em contato com Ron uma vez e acho que ele bloqueou meu número ou algo assim. Se algo acontecer, vou atualizar a história e compartilhar com você. Mas, até lá, tenha cuidado ao conhecer pessoas online. Nunca se sabe quem são os verdadeiros idiotas.